Então, dando continuidade às nossas aulas de tratamento clínico, nós vamos então falar um pouquinho sobre as afecções do sistema respiratório, só que agora em vias aéreas inferiores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre conceito, sobre quadro clínico, sobre tratamento, e eu espero que vocês gostem do vídeo a seguir. Nós vamos falar na nossa aula de tratamento clínico de hoje sobre afecções do sistema respiratório, em específico das afecções de vias aéreas inferiores. A primeira afecção que nós iremos falar é o bronquite. Então a bronquite é uma inflamação da mucosa, da traqueia e dos brônquios. Então a bronquite ela pode ser de caráter agudo ou crônico. O agudo é aquele que tem curta duração e o crônico é aquele que tem uma duração maior. Aqui à direita eu coloquei a representação de brônquios normais, à esquerda, e mais à direita de um brônquio com a bronquite. Então, se você pode observar aí a luz do vaso, a passagem bem mais repleta de muco e bem mais obstruído, que vai dar o caráter de inflamação a essa região mais espremiada, que é a bronquite. Então, a bronquite aguda ela costuma acompanhar uma infecção viral respiratória. Então, geralmente, ela inicia-se no nariz, nos seios paranasais, na região da garganta, e aí depois ela espalha-se, então, para os pulmões. Então, geralmente, quando ela é desse caráter agudo, ela é basicamente uma infecção secundária a essas aí. Então, a bronquite crônica ela é uma doença com efeitos de longo prazo. Então, a pessoa com a doença ela tem que, pelo menos, ter uma tosse que produz muco aí excessivo, que isso aconteça por pelo menos aí 3 meses ou na maioria dos dias de um mês, por exemplo. Então, aqui eu destaquei na figura a luz de um vaso de brônquios normais acima e abaixo a produção de muco excessiva, o que vai impedir a respiração, as trocas gasosas, e aí então a pessoa vai ter vários sintomas, dentre eles desconforto no peito, tosse que produz um muco, se a expectoração for aparentemente amarelada, esverdeada, provavelmente é uma infecção, é de origem bacteriana, fadiga, febre geralmente mais baixa, a falta de ar que vai piorar aí com os esforços ou até atividade leve pode causar a falta de ar, o ronco ou chiado no peito. Como cuidados, eu destaquei aqui orientar quanto para autotabagismo, orientar quanto à ingesta hídrica, orientar quanto aos benefícios do repouso, administrar medicamentos prescritos seguindo rigor e orientações da prescrição. Geralmente, se for uma infecção de origem, uma infecção bacteriana ou viral, vão haver medicamentos prescritos, no caso viral, analgésicos, antitérmicos, e no caso de origem bacteriana, antimicrobianos, que necessitam rigor de administração, tanto com horário quanto com dosagem. E orientar quanto ao uso de umidificador ou vaporizador de ar para facilitar aí também a umidificação e hidratação dessas vias aéreas. Trazer maior conforto ao paciente. Próxima afecção é o enfisema pulmonar. Então, o enfisema é uma doença que leva à diminuição da elasticidade dos pulmões. Então, se você observar aqui, nós podemos ver a diminuição dessa elasticidade. Os alvéolos ficam mais rígidos. Então, geralmente, é uma doença que vai comprometer bastante os alvéolos, que são aquelas estruturas que são responsáveis pelas trocas gasosas. Vocês viram lá em respiratório que são sacos contendo ar bastante capilarizados, onde ocorre, então, aí a captação do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, uma vez que diminui-se a elasticidade pulmonar, esses alvéolos ficam comprometidos, e aí então instaura-se um quadro de enfisema pulmonar. Sobre as causas, então podemos destacar a deficiência da enzima alfa-1 antitripsina, ou então pode se desenvolver lentamente, devido ao uso do cigarro excessivo, ou a doenças como bronquite crônica no caso, asma, fibrose cística. Como quadro clínico, podemos destacar a falta de ar ao realizar grandes esforços, como fazer caminhadas, subir escadas. A falta de ar também ao realizar pequenos esforços, tais como tomar banho, por exemplo. Tosse com catarro, tórax em formato de barril, fraqueza generalizada. Na lateral aqui, eu destaquei as trocas gasosas ocorrendo em um alvéolo normal e um alvéolo com enfisema pulmonar. Então, se vocês observarem na figura que mostra o enfisema, as trocas gasosas são bastante danificadas ali. Acontece o impedimento da captação do oxigênio e a pessoa então vai ter dificuldades sérias aí para respirar.
Como cuidados, né, e tratamento? Orientar quanto a parar de fumar ou evitar exposição ao cigarro, né, é importante para evitar a progressão da doença. O tratamento para o enfisema geralmente requer fisioterapia, né, deixar de fumar, como eu acabei de falar, e o uso de algum medicamento, tais como corticoides, broncodilatadores, que geralmente são receitados por um pneumologista. E em alguns casos pode ocorrer a necessidade de uso de máscaras de oxigênio, de catéteres de oxigênio e até cirurgias. A outra afecção que nós iremos estudar é a pneumonia. Então, a pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, né? Ela pode acometer a região dos alvéolos. Então, os alvéolos vocês aprenderam lá no sistema respiratório, que são as regiões onde ocorre a hematose, né? A terminação lá dos bronquíolos, né? São os sacos contendo ar, onde ocorrem as trocas gasosas. Essa pneumonia ela pode ser de origem bacteriana, né? Mais comum das origens é a bacteriana, mas também pode ser de origem fúngica, de origem viral. Podemos dizer também que a de origem viral ela tem um caráter grave, ela pode evoluir até para quadros muito graves. E como quadro clínico, a pessoa pode sentir febre alta, tosse, dor torácica, né, alterações da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado, falta de ar ou dispneia, dificuldade para respirar, secreção de muco purulento, de coloração amarela esverdeada, aí isso já é um caráter bacteriano, né, e prostração, né, ou fraqueza. O tratamento da pneumonia ele requer o uso de antibióticos, né, principalmente quando é bacteriana. Então, a melhora costuma ocorrer em poucos dias, entre 3, 4 dias. Né? A internação hospitalar ela é necessária principalmente em pessoas que têm aí outras doenças associadas, pessoas idosas. Geralmente, um lembrete, quando ela é de origem fúngica, geralmente são pessoas que têm um sistema imunológico mais enfraquecido. Então, geralmente, o tratamento é mais específico e requer a internação. Né? Então, ela pode ocorrer também trazer comprometimentos aí da função renal, da pressão arterial, sem falar da dificuldade respiratória, né, que é causada pela baixa oxigenação do sangue. Então, se você observar nessa figura que eu coloquei aqui, a gente vai ver que a produção de muco vai impedir que ocorram as trocas gasosas. Então, se você observar aí as moléculas de oxigênio entrando nos alvéolos, elas vão impedir que esse oxigênio entre na corrente sanguínea, como vocês podem observar aí. A próxima afecção é a asma, né? Então é uma doença inflamatória crônica, né, de vias aéreas. Então o pulmão do asmático ele é um pouco diferente do pulmão saudável, né? Então, como se os brônquios deles fossem mais sensíveis, mais inflamados. Então, a região ela possui aí esse sinal inflamatório aí, ele inflama aí né, ele irrita com mais facilidade. Aqui eu destaquei o brônquio normal acima, um brônquio asmático e uma exacerbação da asma. Então você pode observar que a luz do brônquio aí ela vai ser totalmente ocluída, o que vai dificultar a respiração, dificultar trocas gasosas, e a pessoa então tem aquela falta de ar bastante intensa da asma. Então ela é classificada em 4 categorias gerais, né? De grau 1, né, que são sintomas leves, intermitentes, entre 2 dias, né, por semana e até 2 noites por mês, em geral com predomínio aí de sintomas no inverno, por exemplo. Né, a de grau 2, que são sintomas persistentes e leves, mais do que 2 vezes por semana, né, mas não chega aí a mais do que uma vez em um único dia. Né, grau 3 são sintomas persistentes moderados, né, uma vez por dia e mais de uma vez por semana, né, mais de uma vez por noite, né, por semana. E o grau 4, que são sintomas graves, persistentes ao longo do dia, na maioria dos dias e frequentemente durante a noite. É o quadro mais grave da doença. Então, como quadro clínico, podemos destacar a tosse, né, com ou sem produção de escarro, que é o muco, né, repuxar a pele entre as costelas durante a respiração. Então, aquela coisa de respirar ofegante com a falta do ar, né, deficiência respiratória que piora com o exercício de atividades. E como tratamento, podemos destacar que as medicações de uso contínuo elas servem para minimizar a sensibilidade e a inflamação desses brônquios, né, da pessoa asmática. Então, ela faz com que os pulmões eles reajam melhor à intensidade, né, aos agentes irritantes, como poeira, ácaro, e diferente dos broncodilatadores, que vão apenas
interferir ali na questão da contração do brônquio. Né? E esses medicamentos contínuos eles funcionam para evitar que essas reações aconteçam. Logo, nós temos a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, né, causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos, então, como ossos, rins, meninges. Né? As meninges são aquelas membranas que envolvem aí o cérebro. Aqui eu destaquei uma figura que vai representar um pouco a transmissão da tuberculose. Então, nós estamos em tempos que transmissões por gotículas está aí sendo bastante observado pela mídia, porque nós estamos tendo aí pandemias de vírus que causam infecções respiratórias, e o que acontece da mesma forma com a tuberculose. Então, a pessoa possui o bacilo de Koch, né, que é o bacilo que causa a tuberculose. Ao falar, ao espirrar, ao tossir, ela vai produzir gotículas, e essas gotículas entrando em contato com a pessoa, né, a pessoa acaba então por contrair essa doença, se tiver também todas aquelas características que são predisponentes a desenvolver a tuberculose. Causas mais comuns, né, que é causada por uma infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, né, o bacilo de Koch. Outras espécies de micobactérias também podem causar tuberculose, né, Mycobacterium bovis, o africano e o microte. Como quadro clínico, então, podemos destacar a tosse seca, contínua no início, aí depois acontece a presença de secreção por mais ou menos umas 4 semanas, e na maioria das vezes isso evolui para tosse com pus ou sangue. Então, acontece aí a excreção puro sanguinolenta aí na hora do escarro. Cansaço excessivo, febre baixa, mas que geralmente acontece em períodos vespertinos, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, então acontece uma perda de peso aí gradativa de forma rápida, rouquidão, prostração e fraqueza. Então, o tratamento da tuberculose ele é à base de antibióticos e ele é 100% eficaz. Só que, no entanto, ela pode haver algum abandono por questões de reação, por questões, às vezes, até tem paciente que reclama até do tamanho dos comprimidos, das cápsulas. Né? Então, a cura da tuberculose ela leva mais ou menos uns 6 meses. Mas, muitas vezes, o paciente ele recebe o esclarecimento, mas ele desiste. Né? Até antes do final dos 3 meses, podendo aí recidivar essa doença. Então, para evitar isso, né, o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, ele então disponibiliza o programa, né, de atendimento ao paciente com tuberculose e a equipe de médicos e enfermeiros vão então supervisionar, né, essa dose, né, ou através das visitas, observar, acompanhar esse paciente nesse tratamento, para que o tratamento seja eficaz, a pessoa tenha uma boa evolução aí durante todos esses 6 meses. A próxima afecção é o câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão ele é um tumor, né, caracterizado pela quebra do mecanismo de defesa do pulmão. E a partir desses estímulos carcinogênicos, né, ao longo dos anos, isso vai acontecendo, vai levando a um crescimento desordenado de células malignas. E o câncer de pulmão, então, é um tumor maligno que pode, então, abranger desde a traqueia até as periferias, né, as partes mais remotas do pulmão. Câncer, por sua vez, ele não tem uma causa específica. Não tem uma coisa que vai dizer assim, isso causa câncer. Então, são diversos fatores que predispõem ao aparecimento. Né? Então, o câncer de pulmão, né, o carcinoma de pulmão, ele pode ter alguns tipos. Né? Ele caracteriza assim, de acordo com o lugar. Né? Então, e é mais difícil o tratamento de alguns deles. Então, o primeiro tipo é o adenocarcinoma, que é o tipo mais comum de câncer de pulmão, né, entre os não fumantes. Né? Tem o carcinoma epidermoide, que é mais ou menos cerca de um quarto dos casos de câncer de pulmão, né? Eles se enquadram nessa categoria de carcinoma epidermoide. Né? E ele começa nas células que vão revestir as vias aéreas do interior dos pulmões, né? E são geralmente encontrados aí no centro do pulmão ou ao lado dos brônquios. E o carcinoma de pulmão de pequenas células, que é uma forma mais agressiva de câncer de pulmão, né? Iniciado geralmente nos brônquios, né? E com alto potencial para criar metástase. Né, e em outras partes do corpo, como o cérebro, fígado, osso. Né, quase todos os casos de câncer de pulmão de pequenas células são devidos ao tabagismo. Geralmente, quando ele evolui para formas
metásticas, né? É bem complicado o tratamento, é complexo, o tratamento é mais paliativo. Então, a causa mais comum do câncer de pulmão é o tabagismo, né, por longo período de tempo, né, mas há alguns fatores de risco que podemos destacar. Né, inalação de agentes químicos como abseto, randônio, amianto, arsênio, inalação de poeira, poluição excessiva, fumo passivo. Aqui do lado, eu destaquei para vocês a formação tumoral ó, na região dos brônquios. Aqui ó, podemos ver um tumor na região pulmonar, geralmente todos relacionados ao tabagismo. Aqui, ó, vocês podem observar a formação do tumoral nesse raio-x. Né? E o quadro clínico, ele consiste em tosse, falta de ar, o chiado no pulmão, né? A presença de sangue no escarro e a dor no peito. Geralmente, a radioterapia, com a intenção de curar, ela é associada ou não à quimioterapia, né? Ela é reservada aos pacientes que não podem, de alguma forma, realizar uma cirurgia, né? Ou por questões técnicas, ou pela localização do tumor, ou por questões clínicas de saúde do paciente. Então, o carcinoma indiferenciado de pequenas células, ele pode ser tratado, né, com cirurgias, né, ao passo que o carcinoma de pequenas células responde melhor à quimioterapia e radioterapia. Então, é realizado sessões de quimio e rádio, né, acontece uma resposta e então é indicada a cirurgia. Nos casos em que a doença se torna uma forma metástica, a quimioterapia ela pode ser realizada apenas para melhorar a sobrevida, né, em relação ao tratamento, do suporte, em relação à qualidade de vida do paciente, infelizmente. Obrigado e eu espero que tenham entendido.